Olá meninos, bom dia, tudo bem? Espero que estejam bem. Eu já estou morrendo de saudade de vocês. Espero que logo logo isso passe para a gente estar juntos. Bom, nós vamos falar sobre a Revolução Russa. Eu sei que nós já falamos sobre esse assunto em sala de aula, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre o governo de Lenin e o governo de Stalin, tá? Então eu vou só recapitular um pouquinho para a gente entrar em Lenin e Stalin. Então vamos lá. Quais são os antecedentes, né, para a Revolução Russa? Então, os antecedentes foram a grave crise econômica que a Rússia passava. Nós já falamos, né, que a Rússia, naquele início do século XX, ela estava passando por uma grave crise econômica. Ela não tinha indústrias, não era industrializada como os outros países da Europa. Né? As indústrias que existiam na Rússia as indústrias que existiam na Rússia eram indústrias de capital estrangeiro, eram poucas e de capital estrangeiro, tá? A Rússia ainda era um país, ele era governada por um czar, a Rússia era czarista, ou seja, quem governava a Rússia era um monarca absolutista, que na Rússia recebia o nome de czar. Tá? Ela não tinha nenhuma condição de ter entrado na Primeira Guerra Mundial e entra na Primeira Guerra Mundial devido à política de alianças, né? Ela era aliada à Inglaterra e à França, vamos lembrar, né, dessas alianças que foram feitas antes da Primeira Guerra Mundial. Então ela entra na guerra, mas ela não tinha condições. Entrou na guerra para proteger a Sérvia de uma possível invasão do Império Austro-Húngaro. Após o evento, né, do Domingo Sangrento, onde centenas de russos foram massacrados pelas tropas do czar, quando eles faziam uma manifestação pedindo melhores condições de vida, né, esse Domingo Sangrento ele entrou para a história como um ensaio geral. Então, a partir desse momento, a população russa ela começa a pressionar o czar, que cria a Duma. O que era a Duma? A Duma era um parlamento. E nesse parlamento houve uma divisão de poderes, né, uma divisão de partidos políticos, onde tínhamos os cadetes, que eram aqueles que eram favoráveis a uma democracia burguesa, aos moldes do que tinha acontecido nos outros países da Europa, e o Partido Comunista, que eram os bolcheviques e os mencheviques. Os mencheviques, lembrando, eram aqueles que defendiam uma aliança entre a burguesia e os trabalhadores para governar, já os bolcheviques eram aqueles que defendiam a ditadura do proletariado. Quem inicia o processo revolucionário em fevereiro de 1917 foram os mencheviques, liderado pelo Kerensky. Tá? Mas o principal objetivo do povo russo naquele momento, que era a saída da Rússia da guerra, não foi cumprida por Kerensky, que não retirando a Rússia da guerra, ele acabou sendo pressionado, principalmente pelos bolcheviques, que acusavam, né, o governo menchevique de ser um governo burguês. E então, após a volta do exílio, Lenin, que volta para a Rússia, ele começa a divulgar as chamadas teses de abril, onde ele defendia todo o poder aos sovietes. Nem os sovietes eram os trabalhadores, os sovietes eram os conselhos de trabalhadores, tanto do campo como da cidade, e pão, paz e terra, que seria o quê? Alimento, reforma agrária e a saída da Rússia da guerra. E então acontece a Revolução de Outubro de 1917, que essa sim foi a chamada Revolução Bolchevique. Bom, quando Lenin toma o poder, ele vai implantar medidas socializantes, tá? Quais eram essas medidas socializantes? Então, vou listar algumas delas para vocês. Nacionalização das empresas estrangeiras, ou seja, tomar para si nem as empresas estrangeiras, as empresas de outros países, nem tomar para a Rússia. A estatização das empresas, ou seja, tornar estatal todas as empresas privadas, tá? A reforma agrária, que foi a distribuição de terras, né, que foi tomada dos latifundiários, da igreja e dos nobres, e essas terras foram entregues aos camponeses. Lembrando que essa reforma agrária não acontece somente nas áreas rurais, tá? As propriedades urbanas também foram socializadas.
a anulação de todos os títulos de nobreza e símbolos de nobreza, e é nesse momento, né, em 1918, durante o período da Guerra Civil, que a família real ela acabou sendo executada, né, para que não houvesse nenhuma possibilidade de uma possível retorno da monarquia, tá? Separação entre igreja e Estado, o Estado passa a ser laico, e a igualdade de direito entre homens e mulheres perante a lei. As mulheres elas tiveram um papel muito importante no processo revolucionário russo, tá, meninos? Elas trabalhavam né, juntamente com os homens e lutaram juntamente com os homens para implantar esse regime socialista. Bom, e ainda em 1918, Lenin assina com a Alemanha o Tratado de Brest-Litovsk. Esse tratado foi muito importante porque ele reconhece a saída da Rússia da guerra. Então, aquele desejo de paz, pulou de novo, aquele desejo de paz do povo russo, ele é reconhecido através desse tratado. A Rússia perde uma parte do seu território, ela cede uma parte do seu território para a Alemanha, né, uma parte ali do chamado leste, né, uma parte do leste, mas ela sai da guerra, porque, como nós já falamos, naquele momento ela não tinha a menor condição de enfrentar essa guerra. E após o fim da guerra, esse território ele não passa a ser, ele não volta para a Rússia, tá, gente? Esse território passou a ser um território independente, formaram-se países independentes, tá? Entre 1918 e 1921, aconteceu uma guerra civil na Rússia. Essa guerra civil ela colocou de um lado o Exército Branco e do outro o Exército Vermelho. Quem fazia parte do Exército Branco? Eram os monarquistas, eram os cadetes, eram os mencheviques e democratas em geral. Ou seja, eram todos aqueles que eram contrários às ideias socialistas. E esse Exército Branco, ele recebe o apoio internacional de países que eram contra o socialismo. Por que esses países eram contra o socialismo? Porque eram países capitalistas, claro, né? Então eles eram contra a ideia do socialismo na Rússia, justamente com medo de que o socialismo desse certo e que, dando certo, ele pudesse servir de exemplo para os operários das outras nações europeias. Vamos lembrar que eles estavam acabando de sair de uma guerra, então a condição dos trabalhadores nesse país não eram as melhores condições possíveis, né? E também por esse motivo, né, pelo fato de eles estarem saindo de uma guerra, esses países não tiveram condições de fornecer muito apoio econômico, muitos soldados, né, para a Rússia enfrentar o Exército Branco enfrentar o Exército Vermelho. Quem era o Exército Vermelho? Eram os bolcheviques, né? Ou seja, eram aqueles que defendiam o socialismo, que eram a favor da ditadura do proletariado, desse certo, né? Então eram operários, eram camponeses que vão lutar até as últimas consequências, tá, meninos, para que o socialismo fosse implantado na Rússia. Nesse momento foi implantado o que Lenin chamou de comunismo de guerra. O que foi o comunismo de guerra? O comunismo de guerra foi que os camponeses eles tinham que entregar a parte da sua produção para o governo, para que o governo pudesse, então, estatizar, essa produção ela era estatizada, para que ele pudesse, então, socializar, ou seja, dividir, né, alimentar, né, os soldados, os camponeses famintos, os trabalhadores famintos. Então, era uma forma de estar socializando esse alimento. Então, eles estatizavam a produção, tá? E é claro que o Exército Vermelho, né, com todo esse seu poderio, ele acaba vencendo em 1921, mas vamos lembrar que uma guerra civil, ela sempre é uma guerra muito traumática e ela traz muitas consequências, principalmente consequências econômicas para o país, tá? A Rússia saiu devastada dessa guerra civil e é por esse motivo que Lenin ele teve que ele teve que criar um plano econômico, digamos assim, e esse plano econômico foi conhecido como NEP, Nova Política Econômica. A NEP, meninos, ela foi muito criticada
pelos apoiadores de Lenin naquele momento, justamente pelo fato dela implantar algumas medidas, ela permitia algumas medidas capitalistas, em pleno socialismo, tá? Mas Lenin fez isso justamente para que a economia ela saísse daquela estagnação em que ela estava. Então, por isso, né, Lenin costumava dizer que ele estava dando um passo para trás, ou seja, adotando algumas medidas capitalistas para poder dar 2 passos para a frente, ou seja, avançar no projeto socialista. Quais foram essas medidas? Então, a abertura da Rússia ao capital estrangeiro, a atualização e a legalização de algumas indústrias, a liberdade para a circulação de moeda, permissão para a existência de diferenças salariais. Vamos lembrar que no socialismo a economia e o salário, não é, tudo é planificado, ou seja, todos têm um salário, né, recebem o mesmo valor justamente pelo fato de todos serem importantes para a sociedade, né? É assim que eles acreditam, e a permissão de uma existência de comércio interno, tá? A ideia não era que esses comerciantes enriquecessem, apesar que tiveram alguns que enriqueceram, mas não era essa a ideia era fazer com que a economia girasse, ou seja, que a Rússia saísse daquele colapso econômico em que ela se encontrava. Claro que ele enfrenta alguns protestos, algumas críticas, mas fato é que a NEP deu certo, ela deu resultado, ela surte resultado nesse primeiro momento, tá? Lembrando, isso é muito importante, tá, meninos? As empresas, as grandes indústrias de base, os bancos, eles continuam pertencendo ao Estado, tá? E não podiam ter capital estrangeiro nessas áreas, tá bom? Ou seja, o Partido Comunista ele continua controlando as grandes indústrias de base, então usina siderúrgica, indústrias hidroelétricas, indústrias de transporte, ou seja, essa indústria de base ela continua pertencendo ao Estado, ela continua estatal, tá bom? E também os bancos. Em 22, foi criada, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, os países, né, Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Transcaucásia se unem e formam uma única nação que ficou conhecida como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? Aí do lado nós temos a bandeira, né, então representando a União dos Trabalhadores do Campo e da Cidade. Então a foice e o martelo representando a União dos Trabalhadores do Campo e da Cidade. E aqui nós temos um mapa com vários países, né, gente, que formavam a União Soviética, mas aqui nós temos países que foram anexados à União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Bom, com a morte de Lenin em 1924, tá, ele morre de causas naturais, o corpo dele foi embalsamado, né, ele ainda é ele é visitado ainda, né, por pessoas do mundo inteiro, né, está embalsamado lá, guardadinho. Mas após a sua morte houve uma disputa entre Trotsky e Stalin para ver quem iria, então, a partir daquele momento, assumir o comando da União Soviética. Trotsky, ele havia sido um líder do exército bolchevique, o Exército Vermelho, e Stalin também havia ajudado Lenin a implantar o socialismo na União Soviética. Só que os dois, eles tinham, apesar deles terem ajudado a implantar o socialismo, eles tinham divergências de pensamento no sentido de como que esse socialismo deveria acontecer a partir daquele momento. Então, Trotsky defendia uma revolução permanente, ou seja, assim como defendia Karl Marx, ou seja, que eles deveriam expandir o socialismo por outros países. Já Stalin defendia que o socialismo de uma nação só, ou seja, que a Rússia ela deveria se fortalecer para depois expandir o socialismo para outras nações. Stalin já ocupava um cargo de secretário-geral dentro do Partido Comunista e ele utiliza essa sua influência para conseguir então ser indicado pelo partido ao chefe do Partido Comunista, ao chefe do, né, então, líder soviético.
Trotsky, ele foi colocado, né, ele foi mandado para o exílio, para fora da União Soviética, e acaba sendo assassinado em 1940 no México. Ele foi assassinado pelo Stalin, pelo Stalin não, né, gente, a mando de Stalin, né, que era uma das principais características do Stalin, essa perseguição a todos aqueles que divergiam das suas ideias, né. Bom, Stalin ele substitui a NEP pelos planos quinquenais. O que foram esses planos quinquenais? Eram metas de produção que deveriam ser cumpridas em prazo de 5 anos, tá? Em prazo de 5 anos. Essas metas, elas priorizavam principalmente a indústria de base, a indústria de alimentos e a de combustíveis, tá? Por quê? Porque eram essas indústrias que iam fazer com que a economia, né, mas fazer com que a Rússia ela se desenvolvesse, ela crescesse. Isso foi feito, tá, pessoal? Trabalhava-se 3 turnos sem parar e a Rússia ela se torna uma grande potência mundial em um curto espaço de tempo, graças aos planos quinquenais de Stalin, tá? Stalin ele enfrenta a oposição dos kulaks, tá, que eram camponeses enriquecidos. Esses camponeses eles enriqueceram com a NEP, tá? Então aquela coisa de permitir o pequeno comércio, acaba que esses camponeses enriquecem e eles então boicotam o confisco de alimentos promovidos por Stalin. E aí é claro que Stalin, como ele não era nada democrático, ele então vai prender vários desses camponeses. Muitos foram assassinados, suas terras foram queimadas, tá? Mas é justamente porque eles tentam boicotar esse confisco de alimentos do Stalin, promovidos pelo Stalin. O Stalin, pessoal, o período de governo dele foi um período totalitário, tá? Ele ficou conhecido como ditadura stalinista. Vamos lembrar que nós tivemos vários governos totalitários na Europa nesse momento, tá? Isso não foi uma exclusividade isso não foi uma exclusividade de Stalin, tá? Vamos lembrar que nós estamos falando aí do período de Hitler, de Mussolini, né? Então eram vários países da Europa passavam por partidos totalitários governados, partidos totalitários nesse momento, tá? E esse período, né, ficou conhecido aí pelos expurgos soviéticos, ou seja, pela perseguição e assassinatos promovidos pela ditadura de Stalin. Stalin, assim como os outros líderes totalitários, ele utilizava, né, dessa propaganda em massa para transmitir a ideia de um líder carismático, né, de um líder que estivesse sempre pensando no bem do povo, tá? Isso era muito utilizado pelos líderes totalitários, tá? Vamos lembrar que naquela época os meios de comunicação eram bem diferentes dos meios de comunicação de hoje em dia, né? E, bom, encerrando aqui, a Rússia ela foi muito beneficiada pela campanha vitoriosa após a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Rússia ela entra na Segunda Guerra Mundial de uma forma muito diferente do que foi a participação dela na Primeira Guerra, tá? Na Primeira Guerra. E essa sua vitória, digamos assim, né, aliado aos Estados Unidos, acaba fazendo com que a Rússia se transforme na segunda maior potência mundial nesse pós-Segunda Guerra, né? Ela expande o seu território e vai polarizar, né, juntamente com os Estados Unidos, um período que ficou conhecido como Guerra Fria, né? Então, de um lado nós tínhamos o capitalismo dos Estados Unidos e do outro lado nós tínhamos o socialismo liderado pelos russos, né? Stalin morre em 1953 e o seu sucessor, né, o Nikita Khrushchev, ele inicia o processo de desestalinização. Não significa, tá, gente, o fim do socialismo. Significa que ele começou a desmontar, digamos assim, aquela máquina que havia sido criada por Stalin, tá? Essa máquina governamental criada por Stalin. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Beijos, meninos, fiquem com Deus e até a próxima.